Boa noite a todos, tudo bem? Segundo tempo aqui, esperar meu amigo Marcelão. Fala aí, cadê meu camarada Marcelo? Tá tudo bobo, tomou vacina. Cadê ele? Tá se sentindo. Boa noite, Joyce, tudo bem? Vinícius, Douglas, Vanessa, Carol, tudo bom? Quanto tempo, Vanessa? Saudade de vocês. Nossa. Fala aí. Ah, chegou aqui. Vamos ver ele aqui. Chegou aqui. Fala aí, tudo bem? E aí, Léo, tudo bem? Ô, melhor agora te vendo, cara. Tá Que maluco? isso, Léo? Gosta de ver coisa feia? Não, você agora tá especial, pô. Fiquei muito feliz, cara, com aquela foto sua lá. Eu ia até te repreender no post lá que você fez. Achei inadequado a legenda, Por quê? sabe? Porque é pertinente totalmente aquilo ali, pô. Não tem nada a ver sei lá, tem tudo a ver com a gente, com o momento, pô. Entendi. Então, assim, tô brincando, óbvio, né? Mas assim, acho que você achou que ia fugir um pouco do nosso dia a dia, mas assim, a gente tem que mostrar que a gente, né, cara, tá apoiando, né, sair desse buraco aí pra gente poder vislumbrar tempos melhores, né, cara? Porque tá brabo, né? Tá Tá difícil, foda, né? O Léo. horário permite a gente falar um palavrãozinho de leve, né? Só Ainda coisa mais leve. para quem é vascaíno como nós, tá difícil de ver tempos melhores, mas tudo bem. Só um detalhe básico, né? É, Ai, que saudade. Mas um detalhe, Marcelão tomou vacina hoje, né, Marcelo? Tá tudo bobo, igual uma criança de 10 anos, né? Exibindo o cartão de vacina para todo mundo, né? Não foi pela idade, né? Mas foi pela comorbidade, né, Marcelo? Deixaram claro isso aqui. É, isso. tudo bobo, exibindo o cartão de vacina para os outros, né? Já postou Na em tudo verdade, quanto foi é pelos lugar. dois, né? Pela comorbidade e pela idade, né? Idade também, tu foi? Não, mas assim, tudo bem, mas se você não tivesse A a comorbidade eu questão. não tomaria. É, isso aí. Minha mãe também foi pela comorbidade. Pessoal da Star, só para esclarecer, ao final vocês me chamam no direct, tá? Fiquem tranquilos. A minha mãe também tomou semana passada, também pela esse mix aí, né? De comorbidade. Ai, meu Deus. Mas é isso, cara. Tô feliz por você. Eu tô até com certo ponto com inveja de você, porque eu queria também ter tomado esse troço logo, né? Veremos Mas, amanhã os efeitos colaterais, né? Eu não estou com inveja, não, porque você deve tomar da Pfizer que não tem efeito colateral, mas tudo bem. Vamos. tomou a AstraZeneca? AstraZeneca. Ah, eu não sei quando vai ser, cara. Eu vi aquele aplicativo, né, de projeção, né? Pode ser junho, pode ser não sei o que, agosto, setembro, sei lá, mas não precisa nem preocupar, foi a verdade. Irmão, Bom, eu não sei nem o que pensar, mas faz parte. Eu tô feliz com você mesmo, cara. Fiquei feliz, de boa mesmo. A gente. Eu fiquei feliz com você tomando vacina, igual eu fiquei feliz com os meus parentes tomando vacina, né? Assim, a minha. Até agora, minha mãe tomou vacina, meu pai, meus avós tomaram vacina, né? Meus tios. É sério, pô. Então fica assim, caramba. A gente pensa assim, caramba, menos uma pessoa com risco, né? Assim, de ter uma coisa grave, né? Às vezes a gente pensa assim, de em pegar tese, esse faltam 22 dias ainda é, para eu ter alguma defesa, é. uma proteção, né? Então, até lá, Mas você tá até agora aqui, né? Bem, você não vai dar um mole desses 22 dias, né? Dar, não, dar uma vacilada, né? Então, pelo espero amor não. de Deus, né? Espero. Então, enfim, é isso. Estou muito feliz de você. Espero, a sua família também deve estar muito feliz, né? As crianças, a sua esposa também, né? Então, você que é importante, né? Por Então, enquanto, eu valho mais vivo do que morto, né? por isso. Ai, meu Deus. É continua Nunca engraçadinho, né? deixe. Esse é o limite que você tem que saber, né? Você nunca pode fazer um seguro de vida muito mais caro do que aquilo que você consegue garantir mensalmente para sua família, porque quando essa variável alterar, né, aí você corre risco. Você corre risco de
valer mais morto do que vivo, né? Tá certo. Pois Você tem é, eu razão, cara. ainda Nunca tô tinha valendo mais pensado vivo. nisso. Pensado nisso, não. Mas, enfim, Marcelo, obrigado. Vamos hoje no horário diferente. É que eu gosto desse horário também, cara. A gente podia algumas vezes alternar um pouquinho, né? O horário da noite é bom também. Eu gosto, de qualquer forma. Tudo bem. Marcelão, hoje a gente vai falar sobre alienação parental, né, cara? Assim, eu tenho. Esse particularmente é um tema que me chama muita atenção por conta de que é uma coisa, né, que há pouco tempo, né, há pouco tempo assim, não sei quantos anos, você vai saber isso muito mais do que eu, as datas exatas, assim, a gente passou a ter atenção para esse tema, né, assim, a pensar nisso, né, e aí você pode falar, mas isso ocorre há muitos anos, né, cara, absurdamente. Ô, Léo, Diga aí. alienação parental é um nome novo para uma coisa antiga, né? É um nome que se deu há pouco tempo para algo que, infelizmente, acontece desde que o mundo é mundo. Alienação parental é aquilo que todo mundo que tem filho e tem um companheiro ou uma companheira pratica, sem sentir. Ela tem graus, ela tem assim, níveis, né? Mas o que é a tal da alienação parental, né? A alienação parental é a interferência psicológica na criança ou no adolescente, né? Que vai fazer com que esta criança ou este adolescente passe a se afastar do outro par parental. Se bem que agora a gente não pode mais falar par, né? Porque pode ser múltiplos parentes, né? Múltiplos pais e múltiplas mães. Mas, Exato. então, é a prática de um ato que pode ser intencional ou não, que tem, ao fim e ao cabo, como objetivo afastar o outro, afastar a autoridade parental do outro. E a lei que a gente tem aqui no Brasil é de 2010, Isso. 12318, se não me falha a memória. Né? Sabe que eu estou ficando velho, eu vou esquecendo. Né? A gente vai esquecendo. 12318, eu acho. Então, essa lei de alienação parental, ela trouxe o nome, ela trouxe o conceito no artigo 2º, né? O que é alienação parental, ela traz exemplos e traz a punição. Até então não tinha alienação parental prevista em lei. Não tinha. E em 2014, se não me falha a memória, eu fiz o meu mestrado e fiz em razão de um processo em que eu era advogado, que foi uma falsa acusação de abuso. E aquilo me deixou tão mal, que, na verdade, eu fui estudar isso. Então, o tema da minha dissertação de mestrado foi a violação do direito fundamental da criança e do adolescente em razão da alienação parental praticada com a falsa acusação de abuso. Né? Mas, então, alienação parental é isso. É a prática de atos que visem afastar. Ah, Marcelo, mas você disse que todo mundo pratica. Léo, eu vou te dar um exemplo como é que eu pratico. Você já percebeu que eu sou neurótico com horário? Eu sou Sim. neurótico com horário. Você está me ouvindo bem, Léo? As pessoas estão falando que o volume está baixo, eu estou te ouvindo bem. Tá, Então, tá tranquilo aqui. Então, você já percebeu que eu sou neurótico com horário. Eu aprendi a chegar antes da hora. Eu aprendi que o tempo das pessoas é algo que eu tenho que respeitar. Então, eu sou aquele sujeito que, se eu atrasar com você, alguma coisa aconteceu. Né? E a minha mulher, ao contrário, é aquela relaxada. Então, a gente vai ao cinema com a família toda, filhos, etc. Né? O filme é, sei lá, 7h30. 7 horas eu desço, já pego o carro, já boto as crianças no carro. 7h15 está ela ainda. E aí eu estou no carro falando, putz, sua mãe não tem horário, que irresponsabilidade, eu vou ficar agora aqui neurótico no trânsito para chegar na hora do filme, e etc. Você acha que eu faço isso de forma consciente? Não. Mas isso é alienação parental. Por quê? Porque eu estou diminuindo a autoridade dela. Eu estou permitindo a ela, as crianças, se ela atrasar em algum minuto, as crianças falarem para ela, você é atrasada mesmo, você não liga para a hora. Né? Então, percebe como eu tô desconfigurando a autoridade
materna nesse caso, né? Então, esse tipo de postura todo mundo pratica. Ah, Marcelo, mas isso é grave, né? Isso faz você perder a guarda dos teus filhos? É óbvio que não. Não. Isso não é grave, né? Mas isso é algo que eu tenho que me monitorar e evitar que aconteça, né, Léo? Exatamente. A gente bateu um papo uma vez sobre isso, né? Sobre essas questões que, assim, eu acho até que a gente pode trocar o termo, falar assim, você falou que você faz alienação parental, acho que dá para puxar um pouco para um termo mais ameno do que isso, né? Porque traz um peso forte, sabe, sobre essa tua atitude com a sua esposa, por exemplo, né? No caso, estou dizendo que você deu. Acho que poderia ser uma coisa mais amena, porque às vezes assim, é um comentário, aspas, inocente, seu feito, tipo um desabafo, né? Sobre a condição da sua esposa ali, mas que não tem cunho de diminuí-la perante as suas crianças. O que eu acho diferente daquele que faz intencionalmente para diminuir. Ou para diminuir, ou para causar transtorno de diminuição de autoridade ou de rejeição. Esse a gente tem que tratar como alienação. Então, a gente tem que tentar buscar, Marcelo, não sei qual termo, não sei. Mas, assim, eu concordo com você, mas a gente pode tentar buscar um termo um termo diferenciado para tentar diversificar essa atitude. Um exemplo que você falou aí. Por exemplo, também, por aí. Poxa, seu pai é fogo, mas seu pai nunca vem te buscar, né? Seu pai nunca vem. Sabe assim, aquele pai que visita de 15 em 15, aí atrasa. Pô, seu pai, né? Nunca vem no horário, né? Brincadeira, mas o futebol dele tá sempre no horário. Sabe aquela coisinha de desabafo? Eu vou te dar um outro exemplo, assim, interessante, que é muito comum, né? Que é quando a criança é apanhada e devolvida na residência materna e a guarda, a realidade no Brasil é que a guarda fica com a mãe, que a mãe faça atos sem sentir que façam com que essa criança se sinta mal na casa do pai. Por exemplo, a criança volta, aí ela fala algo assim, né? Aquelas alfinetadas mesmo, ela fala algo assim, nossa, você está tão feliz, o que você fez? Me fala tudo que você fez lá que eu quero saber. Né? Sim mesmo. E aí ela fala, nossa, enquanto você estava feliz, mamãe ficou aqui te esperando, né? Ficou aqui abraçada ao seu travesseirinho, sabe? Umas coisas assim que tem uma carga emotiva muito grande e para a criança é pesado. Aí ela começa a esconder, Léo. Aí ela começa a não falar. Aí ela começa a voltar da casa do pai triste. E não sei se você sabe que existem estudos psicológicos em que a posição da sua boca efetivamente interfere naquilo que você está sentindo. Né? Se você coloca uma caneta entre os dentes e fica numa posição de sorriso, você se sente emocionalmente bem. Né? Se você, de outra forma, coloca uma caneta de frente na boca, né, e fica com aquela, sabe, com a boca para baixo, assim, você se sente emocionalmente triste. Então, essa criança começa a não demonstrar felicidade para a mãe, afinal vai magoar a mãe, né? É uma questão muito mais simbiótica ali, e aí ela começa a introspectar, que quando vai para a casa do pai, ela tem que ficar triste, e aí pronto, aí é um pulo para uma situação mais grave, né? Você trouxe uma situação importante, né, de um tipo de alienação, sim, que é uma coisa boba, né, assim, as famosas alfinetadas, né, ou ciúmes. Às vezes o ciúme se traduz, o ciúme ele acaba se transformando em uma certa questão de alienação que a pessoa nem está ligada, né, que por vezes a mãe comete. Mas a gente tem exemplos também, né, eu pelo menos já peguei casos de alienação do pai, né, cometida diversas vezes, acho que pelo pai. Grande parte das alienações do pai, né? Quais você pode citar? O Léo, tem uma situação muito triste. Alienação clássica do pai. Tem situações muito tristes, que é quando os dois praticam alienação. E a criança fica, o adolescente fica naquele meio, né? A mãe fala, quando você for lá no seu pai, vê qual é o número do cartão de crédito, vê como é que ele paga, tira dinheiro do bolso dele, né? Como é que você vive? Me fala onde é que você foi. E o pai, de outra sorte, fica falando, não, sua mãe só quer me tirar dinheiro no processo, daqui a pouco ela vai querer me ver preso. Você não quer ver o papai preso, né? Então, manter a criança informada do processo é alienação parental. É importante que a gente traga isso também, né?
dar detalhes para a criança é alienação parental. A criança não sabe, Léo. A criança não sabe o que é processo, o que é ação de alimentos, o que é execução de alimentos, e a criança vem com um vocabulário gigantesco com relação a isso. E é engraçado, quer dizer, engraçado não, porque esse assunto não é engraçado, esse assunto é bem triste, né? Porque envolve maltrato à criança, né? Mas, assim, o artigo 2º e o parágrafo único, o primeiro, não lembro, do artigo 2º, enumera sete itens que podem caracterizar a alienação parental. Aí você fala, mas Marcelo, por que podem caracterizar a alienação parental? Porque para a maldade humana não tem limite. Então é o óbvio que o né? legislador não quis ali fechar números clausos. São aqueles incisos do parágrafo 1º, único do artigo 2 da lei que enumeram o que é alienação. Não, é isso e muito mais. Muito mais. E o que é isso, né? É realizar campanha difamatória do outro, né? Dificultar exercício da autoridade parental. Né? Eu não deixo o pai ir na escola, eu não aviso quando tem festinha do Dia dos Pais. Não deixo saber a nota. Né? Não aviso o que o filho está fazendo. Dificultar o contato. Ao mesmo tempo que você tem a dificuldade no contato, você tem o exagero no contato. Também é alienação. Por exemplo, imagina uma criança que foi passar o final de semana com o pai. Né? E a mãe fica de 10 em 10 minutos ligando para a criança. Gente, não é normal isso. Isso é óbvio que é para atrapalhar o convívio, o contato. Eu não tenho dúvida. E o inverso acontece também, tá, Léo? O que, por exemplo? Quando a criança está na casa da mãe, que os pais ligam. Também para atrapalhar. Para incomodar, papai está aqui esperando você, o pai comprou um negócio que está aqui no seu quarto, né? Te deu um videogame novo, uma boneca, sabe? Fica tentando... Essa parte de comprar a criança, em algumas situações, dá para configurar alienação também? Quando, por exemplo, o pai tem uma situação econômica muito mais vantajosa em relação a... Hein? O que você acha? Eu acho que dá para caracterizar a alienação, sim. Eu pensei nisso um dia desse, sabe assim, quando um pai, né? A gente sabe que a criança, não estou falando que a criança é vendida, né? Mas a criança facilmente fica um presente, né? A criança se transforma, né? A criança é muito fácil seduzida por presente, né? A gente sabe disso, criança é assim. Criança é assim. Criança é assim. Não adianta a gente ficar aqui enfeitando, né? Querendo filosofar. Tá? E, por vezes, né? Isso aqui é uma realidade social, né? Muitos pais têm uma situação financeira muito mais vantajosa do que as mães. Isso é uma realidade. E aí, essa questão de colocar mais, né? Encher a criança de presente com uma questão de disputa, não só de encher de presente, mas como comparar. Sabe? Entende, Marcelo? Eu quero dizer? Entendi. Comprar presente e comparar que ele pode comprar aquilo, ele pode dar, que ele pode, entende? Ô, Léo, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que isso é uma interferência psicológica na criança e entra no conceito de alienação parental. Não tenho dúvida. Alguém falou aí da mãe comprando a criança. Sim, claro que existe também a mãe comprando, mas assim, eu estou dizendo a situação que é o mais comum, digo assim, do pai ter a situação financeira melhor do que a da mãe. Gente. Isso é uma o Gilson trouxe aqui alguns exemplos que são comuns também, né? Final de semana do pai, a mãe marca aquela festinha ou passeio, ou fala, nossa, logo nesse final de semana que eu reservei aquele restaurante legal, você vai para casa do seu pai, né? Ou quando a criança tem irmãos, a mãe refaz a vida afetiva com outro homem, tem irmãos mais novos. E a mãe fala, dá seu brinquedo para fulana brincar. Sabe? Tem umas coisas assim, o pai faz a mesma coisa do outro lado, você não vai ficar aqui. Né? Outro exemplo trazido na lei, Léo, dificultar o exercício da convivência. E aqui é interessante, porque aqui já é crime. É crime de desobediência. Porque se tem convivência regulamentada e eu dificulto a convivência regulamentada, né, o crime é de desobediência. Está previsto. Então, é porque tinha um projeto de lei para tipificar a alienação parental como crime. E esse projeto de lei caiu por terra. Né? O deputado que apresentou, ele não deu uma justificativa, não precisa justificar, né? Basta falar que quer tirar o projeto de lei. É porque existem... Ô, Léo, justificativa de quê, cara? para tirar o projeto de lei.
né? Então, tudo bem, mas por que esse projeto não andou à frente? Uma coisa tão séria dessa? Porque ele mudou de ideia e tirou e ponto, entendeu? Pelo amor de Deus, que loucura. Eu te explico o motivo. É que existem dois grupos que disputam poder, como se fossem os únicos dois grupos existentes no mundo. Você tem aqueles pais que são vítimas de alienação parental, que acham que tudo é alienação parental, e eles estão errados, porque nem tudo é alienação parental. E você tem aquelas mães que acham que a alienação parental é uma estratégia machista para impedir que elas protejam os filhos. E elas também estão erradas. Porque é óbvio que existe deturpação da lei de alienação parental. Não tenho dúvida que existe, né? Mas é óbvio que essa lei trouxe muito mais benefício do que malefício, né? Isso eu também não tenho dúvida, né? Hoje, antes de alguém acusar o outro de abusar, vai pensar duas vezes. Ah, mas e se abusa mesmo, né? Essa mãe não tem o direito de falar? Essa mãe tem o direito de falar, óbvio. Mas, assim, é função do advogado também, né, Léo? Tem advogados e advogados. Tem advogados que querem ganhar dinheiro. E tem advogados que querem exercer o munus dele, né? Da justiça. Assim, de forma ética e moral. Então, eu percebo logo quando é alienação parental, quando a mãe chega no consultório e fala o seguinte, lá no escritório, e fala o seguinte: ah, doutor, minha filha fala que o pai fez XYZ. Aí eu falo, não tem o menor... A gente tem que pedir o contato. Aí eu falo, não tem o menor problema, né? Sua filha vai, então, para uma psicóloga, a psicóloga vai avaliar e eu vou pedir para o juiz para que tenha contato assistido com o pai. Quer dizer, a convivência passa a ser assistida. Aí ela fala, mas por que assistida, doutor? Né? E aí eu falo, por que assistida, minha senhora? Porque se esse processo durar 2 anos e o seu filho perdeu o contato com o pai e depois se provar que, na verdade, nada disso aconteceu, foi fantasia, que pode acontecer, ver coisa que não deve na televisão, né? Assiste um programa indevido para a idade, você tem o irmão mais velho que já tem acesso a algumas cenas que a criança não deveria ver, e etc. E a criança cria aquela fantasia. Tá bom. Depois não consegue recuperar. Então, hoje, você pedir o afastamento do contato paterno ou materno, para mim, é medida super extrema. Se o objetivo é proteger a criança, e deveria ser esse o objetivo, o contato deveria ser monitorado, porque com contato monitorado você impede que o pai ou a mãe pratiquem atos que façam mal àquela criança, né? Não sei se eu consegui ser claro o suficiente. Entendi, sim, claro. Né? Para mim está claro, está claríssimo. Então, e aí quando a mulher eu fala... concordo com você. Você é um absurdo isso, você está advogando para o pai, etc. Aí você já percebe que, na verdade, tem alguma coisa estranha por trás dessa história. A maioria dos meus processos que eu tive, por exemplo, são a favor da mulher, como você deve ter também, a maioria é a favor da mulher. Cara, assim, eu tô aqui, você está falando aí, eu tô lembrando alguns casos que eu tive no escritório de alienação parental, né? E eu tive um que aconteceu justamente isso, no final foi julgado improcedente, né? Eu fiquei muito revoltado. Porque, é difícil provar. Porque realmente hoje ficou essa questão o estudo que foi feito um estudo, né, psicologia, e ficou provado que era a fantasia da criança. Não era abuso não, tá? Não era abuso não. Não era abuso não. Era situação de agressão, dizendo que ia para casa do pai e sofria agressão, só que não tinha marca de nada, não tinha nada. Sabe? Enfim. E aí... Léo, eu sou defensor de se criar um processo civil especial para casos de família em que haja acusação de abuso. A Rosângela perguntou e aproveita e responde isso aí, Marcelo, por favor. Qual a melhor maneira de lidar com essa situação? A situação de falsa acusação de abuso ou de abuso? Né? As duas. Porque assim, não tem como a gente saber. Acaba que as duas no mesmo bolo, né? Não, porque abuso, na verdade, eu acho que o objetivo é proteger a criança. Então você tem que avaliar o que é. O que está acontecendo. Não é natural, Léo, que uma criança não queira. Não é natural que uma criança não queira ver o pai ou ver a mãe. Não é natural. Se a criança não quer ver um dos dois,
só tem duas opções. Quer dizer, talvez os psicólogos tragam mais, mas eu sou advogado, eu só consigo ver duas opções. A primeira delas é esse pai faz algo para afastar essa criança, e pode fazer. E a segunda é esta mãe faz algo para afastar esse pai, ou vice-versa. O Léo, tem uma noção nova no direito, que é a autoalienação parental. Já ouviu falar? Não. Ou Autoalienação. Ou alienação auto-infligida. Sim, sim. Tenta falar outra coisa. O que é isso? Né? Eu tive Essa é uma boa, vez né? um cliente que pegava a filha, levava a filha para casa, dormia e deixava ela vendo televisão. Consegue imaginar isso? Porque ele era notívago, então ele passava a madrugada acesa, durante o dia eles dormiam. Ele dormia e a filha ficava vendo televisão. A filha tinha que comer comida da geladeira, porque ele estava dormindo. Né? Se ela não comesse, quando ele acordava, ele botava ela ajoelhada no milho. E quando eu falei que não ia advogar mais para ele, perguntei, isso é verdade, isso que está no laudo? Ele disse, eu já fiz isso. Eu falei, não estou acreditando nisso, né? Eu não sou mais teu advogado, você pode procurar. Ah, mas o senhor foi contratado para me defender. Não é assim, né? Eu não vendi a alma, né? Eu tenho uma responsabilidade. Então, o advogado tem muita responsabilidade. Como fazer no caso em que a mãe chega e existem indícios? Você vai pedir para o juiz para que seja feita uma avaliação em todos. E aqui eu digo da celeridade, da mudança no processo, que para mim esse processo tem que durar meses. O laudo tem que ser rápido. A criança tem que sofrer o mínimo possível. Porque uma criança abusada, cada vez que ela fala o abuso, os psicólogos falam que é como se ela fosse abusada de novo. Então, quanto menos essa criança depor, melhor. Quanto menos ela expor o caso, melhor é para ela. Então, o ideal é um depoimento individualizado, único. Né? A doutora Marisa Gáudio aqui ajudando a gente para falar de um assunto tão delicado. Então, quanto menos essa criança falar, melhor, Léo. Agora, o advogado tem que aprender a defender a criança sem afastar ela do pai. E vou dizer algo que vai ser aqui bem perturbador. Né? Para mim, alienação parental tem a participação do Poder Judiciário. O Judiciário tem o seu dedo de culpa na alienação parental. Quando? Quando faz um processo desse durar meses. Quando você tem uma liminar para afastar o pai de uma criança ou a mãe de uma criança, e esse processo fica sem ser julgado, sem ser avaliado, durante meses. Esse contato dificilmente é restabelecido. A pergunta que faz aí, Marcelo, da ausência de cumprimento do dever legal de visitação do pai, a gente pode entender isso como uma forma de alienação? O abandono afetivo? Aí confunde também. Alguém perguntou anteriormente de abandono afetivo. Alguns, eu não sei, o abandono afetivo é o inverso da alienação, né? É o cara que não quer saber do filho e vai embora e pronto, e toca a vida. Né? Mas só que nesse caso aí, o juiz estabeleceu lá, 15 em 15. Vai me visitar aqui, Marcelo, de 15 em 15. Eu sou seu filho, preto. Você não me visita mais. E aí? O que a gente pode entender isso? Primeiro, vamos mudar o termo de visitação para convivência, né? Convivência. Porque eu já falei, eu acredito que as palavras têm um poder, um significado. Absurdo, né? Um significante, que é mais importante, às vezes, até do que o significado. Então, visita, você não tem obrigação. Né? E o pai tem a obrigação de conviver com o filho e a mãe tem a obrigação de conviver com o filho. Eu já falei também em lives com você que eu acho que guarda compartilhada é a regra e ponto. Porque está visceralmente ligado ao poder familiar. O pai ou a mãe não podem abrir mão da guarda compartilhada, é responsabilidade. Mas eu não posso, Léo, impor ninguém o amor. Então, o que o juiz pode fazer num caso desse? Pode sancionar de forma pecuniária. Você concorda? Com a sanção pecuniária? Sim. Depende da situação. Um pai que conscientemente
abandona um filho pequeno, eu acho que tem que ser punido por aquele abandono, mas no momento em que ele abandona, né? 50 anos depois, 60 anos depois, essa criança foi adotada por outro cara, por exemplo. Mas e regra Né? de prescrição nisso aí? Como fica? O que você acha? Tem, a criança com 18 anos pode requerer, aplicar aquela regra de quando completar 18? Eu te peguei agora. Não, é porque abandono afetivo é imaterial, né? É em matéria. Mas o que você acha? Por exemplo, Você vai ser vítima de um suposto abandono afetivo o resto da tua vida. mas e se você foi abandonado criança, como você falou aí? Tá? Já entrando na questão do abandono afetivo, como alguém perguntou, eu não lembro quem, perdão, não lembrei o nome. E aí, pô, sua mãe te criou sozinho, que milhares de mães fazem isso aí, né, cara? Sabe? Uma realidade social do Brasil infeliz, infelizmente, né? Quantas mães têm, quantas crianças têm só o nome do pai na certidão, né? É a grande realidade. Né? Grande realidade do Brasil, felizmente. E aí, você completa 18 anos. Você falou agora do limite. Discute-se muito a questão do prazo prescricional para essa ação de reparação, né? Para alienação parental não, abandono afetivo. Abandono Né? O que afetivo. você acha, cara? Que você acha? Porque é um dano. Eu acho dano que é imprescritível. Exatamente, porque é um dano que ele tem, ele não. Como é que se fala? Você falou agora? Ô, Léo, eu ia te falar, é imaterial. Eu ia te fazer a pergunta assim: eu sou advogado de quem, né? Mas assim, não, você usou um termo agora que é um dano contínuo. Agora lembrei. É um dano contínuo. A cada dia você sofre isso, né? Caraca, várias pessoas que chamam de TCC, né? As pessoas vão se aproveitar. É um dano contínuo, assim. Léo, quem quiser falar comigo sobre esse assunto pro TCC, fica à vontade, é só me mandar um direct que eu... Também, se a galera aí quiser trocar uma ideia sobre isso, não tem problema, a gente está aí aberto. A Marisa está aí, a professora Marisa, falando sobre isso. É um dano que ele vai ocorrendo todo dia, né? Dizem, eu não lembro qual autor, se é o Cristiano Chaves, que a questão de ser imprescritível, porque é um dano de ordem. Ele falou um dano de ordem pública, ele falou uma mistura que seria um dano parecido com o dano de ordem pública, que fere a questão do artigo 226 da Constituição. Enfim, ele fez uma associação, não sei se é o 226 227. 227. Ele fez uma associação ao 227 para justificar que esse dano seria imprescritível, por ser de ordem pública. E eu, a certo ponto, concordei com ele também. Achei que tem certo fundamento. Mas Léo, é dever dos pais proteger as crianças, né? Na verdade, é dever do Estado proteger a saúde das crianças. E o abandono afetivo viola a saúde mental da criança. É engraçado como a gente tem preconceito com saúde mental, né? Muito. Tudo é desagradavelmente comum, né? Você imaginar que a depressão é algo para fraco, por exemplo, sabe? Vocês têm... Eu acho que hoje em dia mudou muito, Marcelo, isso aí também, tá? Graças a Deus, Léo. Mudou muito também. Acho que a partir do momento em que as relações sociais mudaram, né? E muita gente passou a ter isso, passou a entender, acho que mudou um pouquinho. Não posso estar aqui, eu sinceramente nunca tive. Léo, você trouxe aí uma questão interessante, que é a questão do psicólogo, né? Então, como é que funciona, né? Você está num processo e o teu cliente está sendo vítima de alienação parental. São 3 graus de alienação parental. Leve, e aí eu trouxe vários exemplos de leve, né? Médio e pesado, hard, né? Então... Começou, vai. Está demorando. A vacina fazendo efeito. O leve acontece quando a mãe, sei lá, a mãe vai entregar o filho pequeno para o pai e já fez tudo aquilo de você vai para casa do seu pai, eu vou ficar aqui triste te esperando. Sabe? Você tem toda uma preparação para aquilo. E aí, na hora que desce para entregar o filho para o pai, né, quando a convivência começa na casa da mãe, a criança fala, não quero ir. Aí ela diz para o filho, vai lá e pede para o seu pai. O dia dele, se ele deixar, você pode ficar em casa. Aqui, teus brinquedos estão aqui, teu quarto, sua mãe, teu não sei o quê. Percebe? Isso é leve. Né? Você está começando ali a colocar a sementinha na cabeça daquela criança.
Numa segunda, a criança vai para a casa do pai, com dificuldade, mas vai. Numa segunda etapa, é óbvio, gente, eu estou falando pai, mas você pode inverter também, que é a realidade brasileira, em geral, a criança mora com a mãe e o pai convive com a criança, em finais de semana alternados e alguns dias durante a semana. Então, o segundo tipo de alienação, a grau 2, né, a criança já começa a não gostar de ir para a casa do pai. Não quero ir para a casa do pai. Não estou satisfeito na casa do pai. E quando vai, começa a criar problemas na casa do pai para voltar para a casa da mãe. E a terceira etapa, e aí você já tem adolescentes ou crianças mais velhas, né? Que é quando ele acha que ele é o pensador independente. Não vai conviver com o pai de jeito nenhum. Odeia o pai. Eu tenho um cliente que uma vez deu o celular para o filho com 11 anos, o filho tacou o celular no chão. Dá para a vagabunda da tua mulher. Esse sujeito nunca mais conseguiu ter contato com os filhos. Os filhos hoje estão com 16 anos, 17 anos. É uma história assim absurda. Foi o pior caso que eu peguei tirando os de abuso, né? Os de falsa acusação de abuso. Né? Então, você consegue ver os 3 graus. Quando chega nesse terceiro grau, Léo, aí o alienador já não pratica mais ato. Ele não precisa. Porque o indivíduo acha que está compensando aquilo porque ele já tem autonomia de pensamento, mas não tem. Ele foi manipulado a vida inteira. É esse o termo mesmo usado. Pensador independente, mas na verdade ele não é independente. Foi imposto a ele, né? Renato. Adolescente é só pensador independente, né? Eu tenho alguns aqui em casa que é difícil, mas... Tem os Nietzsche aí, né? Nietzsche, né? Tem um Nietzsche na tua casa aí. Ô, Léo, nesse caso do pensador independente, o que a mulher faz, ou o homem faz quando chega nessa terceira etapa? Ele fala o seguinte, ó, vai lá e vai para casa do seu pai. Ou na frente do juiz fala o seguinte, o que o senhor quer que eu faça? Eu falo para ele ir, mas ele não quer ir. Quer que eu obrigue um galalau maior do que eu? Né? Os termos são esses mesmo. Outro dia eu fiz uma audiência e foi isso. Aí vê o pai, não vai. Eu fiz uma vez uma audiência, Léo, na segunda vara de família da Barra, aí perto da tua casa. Né? E a mãe, esse latifúndio, e a mãe alienadora, pertinho. alienadora, ela dizia o seguinte, não, meu filho não vai porque não quer. Né? E o pai falando, não, eu só quero que ele faça um tratamento psicológico. Eu vou pagar o tratamento psicológico. Ela falou, tudo bem, mas você se vira para levar ele na terapia. Não tem problema, eu dou um jeito para levar ele na terapia. Né? Aí foi feito o tratamento. Começou a ser feito o acompanhamento. Quando chegaram na ferida da alienação com as crianças, eram 3, quando chegava na ferida, as crianças começaram a demonstrar vontade de não ir. E a mãe dizia para o juiz, elas não querem ir, o que o senhor quer que eu faça? Que eu obrigue meu filho de 16 anos a ir? Aí o juiz virou e falou o seguinte, a senhora não quer? Tem certeza? Intime-se o menor para cumprir ordem judicial, porque eu estou mandando, minha senhora. Se ele não for na terapia, a senhora conhece o Degasse? Se ele não for na terapia, ele vai responder um processo lá na vara da infância. E ele pode ser preso não, né? Medida... Detido. Medida coercitiva, né? Então às vezes você tem a participação do juiz, só que para chegar a isso demora muito. Às vezes, numa audiência, você consegue ver as pessoas. Então, o que eu sugiro, em caso de abuso sexual, que o juiz pare qualquer processo e marque uma audiência para a semana seguinte. E chame todo mundo, vem todo mundo para cá. Todo mundo adulto, tá? Pelo amor de Deus, não é levar criança. Vem todo mundo para cá. E aí ele ali vai ver as pessoas nos olhos, vai ouvir a história. Porque eu já tive dos 2 lados. E quando eu pego um cliente que é acusado de abuso, a primeira coisa que eu faço é chamar ele lá no escritório. E falo o seguinte, meu contrato, Léo, isso é uma coisa boa, a gente podia fazer uma live uma vez de prática processual, incluindo contrato, relacionamento com o cliente, como falar com o cliente. O meu contrato tem uma cláusula que se ele mente,
eu posso renunciar. Então, eu peço, eu chamo, quando o sujeito é acusado de abuso, chamo no escritório e falo, é a tua última chance de me dizer a verdade. Você fez ou você não fez? Porque se você fez, eu vou proteger o seu filho. Você vai procurar o psiquiatra que eu vou indicar, você vai fazer o tratamento que eu vou indicar e a gente vai ter uma convivência monitorada. Ou sua filha. Agora, se você não fez, eu vou brigar com você até o final. Mas se eu descobrir que é mentira, eu estou fora do processo. E isso já aconteceu, porque o laudo às vezes vem história estranha, tem alguma coisa por trás, né? E às vezes vem, né? Não tem nada, não acontece nada, não houve nada. E aí é alienação parental e você tem que lutar para o seu cliente. Só que se a criança ficou 6 meses sem ver o pai... Acabou. Complicado. E a mãe fala assim, ah, por mim você vê, mas o juiz é que está te protegendo é porque seu pai fez alguma coisa ruim. Léo, tem um filme dinamarquês muito bom que eu recomendo que todo mundo que queira entender alienação parental e falsa acusação de abuso veja, que é chamado A Caça. A Caça, é um filme dinamarquês. Eu acho que tem no Netflix, acho. Tinha até pouco tempo atrás. É muito bom, Léo. As perguntas, quando a mãe aparece com vídeo, então, que ela filma, é muito interessante, assim. Você, com advogado que já tem experiência, consegue visualizar. As perguntas são fechadas. O que são perguntas fechadas? Que admite resposta da criança negativa ou positiva. Ou já vem a pergunta, Induzindo. já vem a resposta na pergunta. Induzindo. Ah, teu pai te tocou, né? Foi o seu pai? Foi teu pai que te tocou? E doeu? Aonde ele tocou? Mostra para mim, né? Tem uma psicóloga que conta um caso, esse caso ficou conhecido, em que a menina falava, está no laudo, a menina falava que o pai encostava o pênis nela. O pai encostava um pênis. Era uma menina muito, muito pequena, né? Uns 5 anos, 6 anos. E aí, uma vez a psicóloga chegou para ela e falou, tudo bem, o que é pênis? Você consegue desenhar para mim um pênis, me explicar o que é? A criança não sabia falar. Então, o uso do vocabulário de adulto é um dos indícios da falsa acusação. A Morte Inventada é um documentário feito aqui no Rio de Janeiro que também traz isso. Por que tem esse nome, Léo? Porque a mãe foi para o interior do Brasil e inventou para a filha, eu acho, que o pai tinha morrido. E a filha só descobriu que tinha pai muito tempo depois. Eu costumo dizer que manter uma criança nas garras de um alienador é como manter um sequestrado nas garras do sequestrador. Né? É como você manter uma criança nas garras de um abusador. Então, o mal que eu pratico com a alienação parental, com uma falsa acusação de abuso, é tão danoso àquela criança como se eu efetivamente tivesse permitindo que ela fosse abusada. Né? É muito ruim. Né? É algo indescritível. Bom, Léo, e o que essa lei traz? Né? Primeiro, novidade dessa lei de 2010. Assim, a alienação parental ela pode ser arguída em qualquer fase processual. Qualquer fase processual e qualquer processo. Uma vez, eu arguí a alienação parental numa execução de sentença de convivência. E o juiz negou. Eu agravei. O tribunal negou. STJ mandou executar. Ganhei recurso especial. Que é difícil, né? É difícil ele ser admitido, é difícil você ganhar. Eu ganhei o recurso especial, voltou. Né? Então, em qualquer... Documentário, A Morte Inventada. Então, em qualquer momento, você pode alegar alienação parental. Você para um processo de alimentos, você para uma ação de divórcio, se houver alienação parental, e o juiz manda o processo para a perícia biopsicossocial, que vai ter um prazo curto, de 3 meses, para fazer o laudo. Marcelo, tem uma questão disso aí, você falou que é importante, eu estou contigo nessa, de que em casos de denúncia de abuso, o processo tem que ter
uma tramitação super preferencial, sabe? Vou colocar assim. Agora tem uma questão importante que eu já estou para perguntar isso um tempo aqui dentro da live, mas você está trazendo Fala várias. muito, né? Não, várias pautas interessantes, só para a gente não fugir. As pessoas perguntam aí de alienação parental, né? Cometidas aí por eventualmente parentes por afinidade, né? Seria padrasto, madrasta. E aí? Bom, Também vamos lá. Vamos por etapas. Primeiro, nem todo padrasto, nem toda madrasta parente. São pais, né? Sim. Depende da função que deseja exercer. Não necessariamente o padrasto é um pai socioafetivo. Ele pode ser efetivamente um padrasto. A lei não traz essa extensão a padrasto e madrasta. A lei fala em pai, mãe, avós e pessoas a quem a criança esteja sob a guarda. A voz é importante, né? Isso Avós. estende aos avós, né? Isso a gente, E estendeu para guarda ou vigilância também. Para eu chegar no padrasto e na madrasta, eu tenho que imaginar que aquela criança está sob a vigilância do padrasto ou da madrasta. Eu nunca vi, Léo, mas eu Mas acho se o padrasto ou a madrasta, eles corroboram com os atos de alienação parental do seu parceiro? Ô, Léo, esse projeto de lei que criminalizava a alienação parental era muito interessante, sabe por quê? Porque todo mundo que praticou um ato que garantiu a alienação parental poderia responder. Então, o advogado que, sabendo que não tem o abuso sexual que defende a cliente, né? O psicólogo que dá um laudo falso, o médico que dá um laudo falso. Eu já encontrei isso tudo em processo, tá? Entendi. Então, É uma o discussão crime boa, era né? praticado por todo mundo. É. Mas assim, eu não sei se tem alguma jurisprudência nesse sentido, mas na minha cabeça agora aqui, pensando, eu acho perfeitamente possível um litisconsórcio passivo nisso aí. Eu também acho. Hoje, independentemente desse projeto de lei aí, por exemplo, vamos pensar aqui no caso aqui, fora da Não, mas caixa, crime fora do processo. é porque não é mais crime, né? É crime de desobediência, né? Vamos botar assim, o pai já tem um novo relacionamento, né? E esse novo relacionamento, essa pessoa que o pai tem, ela ajuda, ela fomenta a fazer a caveira da mãe da criança. Ela ajuda o pai, né? Isso acontece. Né? O contrário também, a mãe arruma alguém que faz a caveira do pai, né? Isso acontece também. Essa pessoa não tem que responder tão igual das práticas, sabe? De Eu acho que alguma forma, tem. geralmente, sabe? Eu não sei porquê, mas assim, dentro de uma medida judicial, que o juiz vai ali punir, né, o alienador e, por tabela, o seu colaborador, sabe, direto, seria um colaborador direto. Porque, de fato, por ele, principalmente se for casado. Principalmente se for casado, porque ele vai ter uma participação muito mais efetiva. A convivência Ô, direta. Léo, você sabe o que eu acho incrível no ser humano? É que ele acha que as coisas só acontecem com os outros. É comum eu receber homens ou mulheres no escritório, né? Então, vou te dar um exemplo com uma mulher. A mulher chega lá e fala, não, estou me divorciando do meu marido, etc. Aí eu pergunto, ele já teve outra ex-mulher? Já aquela vagabunda deu trabalho pra gente, a gente teve que tirar tudo dela e etc. Ela enchia o saco e tudo mais. Aí eu falava, sinto muito, a vagabunda agora é a senhora. Né? Porque ele já tem um padrão de comportamento. Ele vai fazer exatamente o que ele fazia para outra achar isso dela. Para outra achar isso dela. Então, exatamente uma isso. pessoa que pratica alienação parental e é casada comigo e eu estou vendo a prática de alienação parental, eu tenho que me afastar dessa pessoa o mais rápido possível, porque amanhã ela vai fazer alienação parental comigo, quando eu for o ex. A pessoa nem percebe, Marcelo, sabia? Às vezes está um envolvimento ali, não consegue nem perceber. Né? É complexo isso, né, Marcelo? Também, né? Vamos falar a verdade também. Isso é uma situação meio sinistra, né? Para a gente simplificar. Né? Ô, Léo, então, e aí, imaginemos que no processo o juiz reconhece a existência de alienação parental. O que ele pode fazer? Qual é a sanção? Né? Ele pode só advertir o alienador
reconhece a existência, adverte o alienador. Ai, 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 sou alienador. O senhor não pode fazer isso, tem que defender o seu filho. Né? Meu Deus. No WhatsApp eu vou comentar esse ai, ai, ai. Vai, Ele pode segue. ampliar o regime de convivência, deixando... Com o alienado, né? Com o alienado. Porque, na verdade, a vítima são os dois, né? O outro é a criança, né? Ele pode estipular uma multa. Ele pode, isso é interessante, a primeira vez que uma lei trouxe essa previsão, determinar o acompanhamento psicológico do alienador. O senhor vai fazer terapia e vai ter que juntar o laudo a cada 6 meses aqui, comprovando que o senhor foi. Pode, em casos mais graves, alterar a guarda, tirar da compartilhada para unilateral, por exemplo. Pode determinar e fixar o domicílio. A residência, essa criança vai residir com o pai. E numa situação extrema, ele pode suspender a autoridade parental. Esse é o extremo, né? Esse é o extremo. É o extremo, né? Obrigado. Rapaz, estou muito feliz, rapaz. Infelizmente, nosso tempo está acabando. O tempo passa rápido, né, Léo? Muito. Eu queria falar milhares de coisas aqui, não consegui, nem fazendo podcast. É o bom que a gente vai ter assunto para outras lives, né? Deixa para as pessoas. Que quem quiser mais, só procurar a gente, né, Marcelo? Você deixa sempre essa possibilidade aí, né? Eu também, as pessoas podem procurar no direct, isso é sério. Não é da boca para fora, não. Que negócio, tá fazendo média. Não, podem me chamar que a gente comenta. Já fazia uma parte 2 da alienação. Pode até fazer semana que vem, Marcelo, se der também, não sei. Pode me dar o tema 2 aí. Sabe o que eu acho legal e interessante, o viés que eu tive que estudar? Né? As questões de distúrbio de personalidade, questões psicológicas que levam uma pessoa a praticar alienação parental. E aí eu estudei algumas. Né? E tem uma série muito interessante, eu recomendo que as pessoas vejam, que é chamada The Act. The Act. Tu falou para mim outra vez, né? The Act, eu cheguei a assistir alguns. Falei, essa série é maravilhosa, assim, que é de um distúrbio de personalidade chamado Síndrome de Munchausen, do Barão Munchausen. E quando é no filho, é Síndrome de Munchausen by proxy, ou por procuração. Né? Então, é muito interessante a gente estudar isso para entender o que passa por trás da cabeça das pessoas. Ah, mas você é um psicólogo? Não preciso ser psicólogo para estudar um pouco. Eu não vou dar laudo. Eu não vou indicar ninguém. Terapia, né? Tratamento. Eu não vou fazer tratamento, não vou fazer nada. Eu só consigo visualizar e compreender melhor minha profissão com essas outras competências, né? Não, sensacional, cara. A gente ficou com muita coisa em aberto aqui para comentar numa próxima live. Vou até marcar semana que vem, cara. Já aproveitar um ensejo aí de emendar um tema no outro. Acho que ficou legal. Acho que dá samba semana que vem. Sei que você é roqueiro, né? Mas acho que semana que vem dá samba. A gente começa a fazer a parte 2, cara. Obrigado. Agradeço você aí. Boa, curta, né? Seu aniversário aí da sua vacina, né? Então... Alunos do Estácio, me chama no direct, tá? Formulário, um beijo para vocês. Léo. Marcelão, obrigado. Deixa a gente almoça, cara. Agradeço o convite, agradeço a todo mundo que esteve aqui assistindo a gente. Foram muitas pessoas. Muito feliz. E estou aqui à disposição quando você quiser e eu estou aqui. Eu sei disso. Te amo, cara. Se cuida, tá? Beijo, tchau. Se cuida aí, continuando a situação. Pessoal, beijo a todos. Até a próxima aí. Tchau, tchau.